Olá, 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 olá. Vamos iniciar mais uma live hoje e com um tema que é fenomenal. É, o que, qual é o ingrediente, o que é importante para manter um relacionamento a longo prazo? Qual é a estratégia dos casais que conseguem manter um relacionamento de médio e a longo prazo? É isso que a gente vai falar aqui hoje. Qual é o ingrediente aí chave para isso acontecer? Porque é possível manter um relacionamento agradável a médio e a longo prazo. É possível. Então a gente vai iniciar mais uma live. E fica com a gente, convide as pessoas para participar, convide as pessoas para terem contato com esse conhecimento, porque a gente já sabe que o que separa os casais que estão tendo um relacionamento próspero dos que estão tendo um relacionamento escasso é a falta de clareza. Ou seja, é uma linha entre ignorância e esclarecimento. Quando eu tenho esclarecimento, eu consigo avançar. Quando eu sou ignorante em relação a algo, eu fico estagnado. Então, é o diferencial. Ignorância e clareza. A gente nasce ignorantes, ou seja, no sentido de não ter o conhecimento. E à medida que a gente vai avançando, a gente tem condições de obter conhecimento e a partir desse conhecimento a gente obtém clareza. Para eu me relacionar com qualidade, eu preciso de ter conhecimento. O conhecimento vai me levar a ter clareza. Clareza do que fazer, como se colocar, como buscar se comunicar de maneira inteligente, utilizar da inteligência emocional. A gente não nasce sabendo se relacionar. Nós nascemos não pronto e vamos nos fazendo. À medida que a gente caminha na estrada da vida, como já diz o poeta, a gente tem a oportunidade de conhecer. E à medida que a gente conhece, a gente obtém clareza e aí a gente consegue ser assertivo e ter qualidade no nosso agir, no nosso existir. Não é o que queremos que vai nos tornar, que vai nos fazer a ter um relacionamento próspero. É o que fazemos diariamente. Lembre-se, não é teoria. Para eu ter um relacionamento de qualidade, eu preciso de ter competência de ação. Para eu ter competência de ação, eu preciso de conhecimento. Para eu ter clareza, eu preciso de conhecimento. Então, eu obtenho conhecimento, eu tenho clareza da estratégia adequada, então eu tenho competência de ação e vou gerar um resultado satisfatório. Então, resumindo, primeiro, eu conheço, ou seja, conhece sobre a arte de se relacionar, que é o nosso tema da live aqui. Aí eu tenho estratégias e eu vou agir com uma competência de ação e eu vou ter um resultado. Então, para manter um relacionamento a médio e longo prazo, é preciso de uma estratégia. É preciso de uma estratégia. Se eu não tenho estratégia, eu vou ir na maioria, eu vou ir conforme a maioria vai, conforme a massa vai. E a massa nunca foi um sinônimo de sucesso. Nunca foi um sinônimo de destaque. É a minoria. Olha para a história da humanidade. Foram poucos que se destacaram. Esses poucos que se destacaram fizeram o que a massa não fez e tiveram as estratégias que a maioria não teve. Então, 90% dos casais estão reclamando dos seus vínculos, 10% estão satisfeitos com o seu vínculo. Esses que estão satisfeitos, eles fazem muito diferente desses 90 insatisfeitos. Então, é cada um escolher qual grupo quer estar. Esse daqui que está no relacionamento de péssima qualidade não tem estratégia. E esse aqui tem estratégia. Então, Nietzsche fez uma pergunta. Na verdade, ele falou bem assim: a única pergunta que alguém precisa fazer antes de se casar é a seguinte: você vai conseguir manter uma conversa agradável e empática com essa pessoa daqui a 30 anos? Novamente, a única pergunta a ser feita antes de se casar é:
eu vou conseguir manter um diálogo, uma comunicação empática, agradável com essa pessoa daqui a 30 anos? Essa é a pergunta-chave. Se a resposta for sim, ótimo. Se a resposta for não, é melhor repensar se realmente vale a pena. É vital. Aí, nesse momento você já deve ter chegado a alguma conclusão. O que é essa estratégia? Qual é essa estratégia para manter o relacionamento de médio a longo prazo? É um diálogo empático, um diálogo agradável. Um diálogo e não um duálogo. O que acontece no geral entre os casais é um duálogo, ou seja, um duelo, e não um diálogo. No diálogo, eu ouço, espero o outro falar, depois o outro me ouve, espero eu falar, e eu não estou numa disputa. A gente quer chegar no resultado satisfatório para ambos. E olha só, quando a pessoa que eu estou conversando está falando, antes de eu querer falar, porque no geral a pessoa está falando, a gente nem está ouvindo, né? Só esperando a nossa hora de falar. Outro equívoco. Eu preciso de ouvir o outro, tentar compreender por que o outro está agindo como age, por que ele sente como sente, por que ele pensa como pensa. A partir disso, ouvindo de verdade, preciso de prestar atenção e eu coloco o meu ponto de vista. Não querendo que o meu ponto de vista esteja correto, mas como eu respeito o ser humano que está ali na minha frente, e é a pessoa que eu amo, é a pessoa que eu disse que eu queria me casar, estou me casado, estou me relacionando, então no mínimo eu preciso de empatia. Então a pessoa falou, primeira coisa, valida o que ela está falando. Realmente faz sentido o que você está falando. Mas me explica um pouco, por que dói tanto isso que eu te falei? Começa a perguntar e valorizar. Mas antes de validar, você ouve. Eu pulei um passo. Antes de validar o que a pessoa diz, ouça atentamente e querendo ouvir. Depois, valide isso que ela diz. Realmente, o que você falou faz sentido. Eu acho que eu agi de uma forma meio equivocada. Eu vou fazer o possível para agir diferente, porque eu entendi que isso te machuca. Depois, é o momento de um acordo, de uma conciliação. Você vai ouvir a pessoa vai te ouvir e vai chegar um momento que isso deve, na verdade, chegar a uma resolução, mas sem acusações. Então, se eu consigo manter esse diálogo com uma pessoa antes de se casar, nesse modelo, naturalmente, eu tendo a conseguir quando estou casado. Porque não espere que depois de estar casado tudo vai mudar como algumas pessoas acham. Desde o início o relacionamento está dando sinais que a coisa não está indo, que não está avançando. E as pessoas insistem. Elas insistem. É importante entender que o ponto mais crucial de um relacionamento é o início dele. Se desde o início os pares se escondem, desde o início há muitas mentiras, desde o início há muita carência, desde o início os motivos pelos quais eu comecei a me relacionar não são os ideais. Se já começa assim desde o início, a tendência não é que sempre vai dar errado, mas na maioria das vezes acaba dando errado. Porque falta uma coisa importante. Essa coisa importante é respeito. Se eu já começo um relacionamento com alguém e falta respeito, realmente difícil isso avançar para algo saudável. É difícil isso frutificar, porque já começou com uma postura, vamos colocar assim, inadequada. Então, eu te convido a uma reflexão. Talvez você já esteja casado, casada. Eu te convido a refletir como que começou o seu relacionamento. Pensa um pouco, como que começou? Você acha que começou do jeito que deveria começar?
começou mais ou menos, começou totalmente equivocado. Pense, dê uma nota aí de 0 a 10 o quanto foi saudável o início do seu relacionamento. Vamos supor, o seu não, vamos supor de uma outra pessoa, que essa pessoa deu uma nota 2. Isso quer dizer que não começou bem. Mas quer dizer só porque não começou bem, não pode acabar bem? Pode. Vai depender da escolha da pessoa agora, do casal agora, ó, de sentar e conversar. Ó, a gente não começou bem. Mas vamos reiniciar aqui? Vamos começar com uma nova postura? Vamos começar respeitando um ao outro? Vamos começar com um objetivo claro, o que a gente quer para o nosso relacionamento? Vamos olhar um para o outro de uma maneira sagrada? Vamos olhar para o outro como alguém que merece respeito? Vamos olhar para o outro como alguém que merece cuidado? Vamos construir um relacionamento baseado na espiritualidade? Espiritualidade no sentido de ver o outro como um ser sagrado. Porque a gente já viu numa live anterior que a nossa percepção move o nosso comportamento. Então, se eu já começo com essa perspectiva, eu já começo bem. Porque eu não comecei querendo só sexo, eu não comecei porque eu estava com medo da solidão, eu não comecei porque eu estava me sentindo carente, eu não comecei porque eu estava querendo fugir de alguém, da casa dos pais, ou porque eu saí de um relacionamento que não deu certo, eu não comecei porque eu estava com vários medos, não. Eu comecei um relacionamento não por uma necessidade, não porque eu estava desesperado, mas eu comecei um relacionamento por uma escolha consciente de alguém que já está muito bem só, entretanto, decidiu encontrar-se com outro ser para construir um relacionamento amoroso. Mas não que eu dependa desse ser para ser feliz, não que eu dependa desse ser para ser completo. Entretanto, todavia, contudo, eu quero construir um relacionamento a dois. Eu quero sentir, eu quero potencializar essa pessoa e também ver como que é ser potencializado. Eu quero transbordar e também quero fazer essa pessoa transbordar. Eu quero investir no bem-estar e na felicidade dela, porque eu já sou muito feliz, já estou muito bem. E como seria interessante se a gente tivesse projetos juntos, né? Alguém que está junto comigo, que me apoia, que a gente avança, que a gente passa pela jornada junto. Porque o casamento isso é uma jornada. Toda jornada tem obstáculos, tem desafios. E é os desafios que nos movimentam, que nos faz crescer, não é? Mas quando eu falo desafios, não quer dizer que o relacionamento precisa de obrigatoriamente ser cheio de problemas, cheio de complexos, não, pelo contrário. Pelo contrário. É exatamente o oposto. Porque eu já fui para o relacionamento sabendo o que é um relacionamento, e eu já fui para um relacionamento já inteiro, entendendo que eu preciso de dar conta de mim mesmo para eu estar com uma pessoa, senão me torna um peso. Então, quando eu já vou com essa perspectiva, eu tendo a ir com uma perspectiva saudável. Eu não vou em direção ao outro para ser salvo e nem para salvá-lo. Eu vou em direção ao outro para quê? Para a gente ter um encontro e desse encontro nascer um terceiro elemento. Ou seja, dois inteiros. Imagine uma ponte. Eu gosto de usar essa metáfora. Tem uma ponte aqui. Exato. Tem um penhasco aqui no meio. Aí, um par está desse lado aqui do abismo, aqui tem um abismo. E aqui tem um local, uma pedra gigante, do outro lado uma pedra gigante, e você está aqui em cima, e o seu par está aqui em cima, desse outro. E entre vocês dois tem um abismo. Os abismos aí são as dores, são os problemas pessoais, são os relacionamentos mal resolvidos, são as mágoas, os ressentimentos do passado, tudo aquilo que te impede de ter um relacionamento de qualidade, traumas infantis, relacionamentos com os genitores, todas essas coisas que estão aqui. Aí, se vocês forem se tratando individualmente, se cuidando, imagine uma ponte levadiça. E à medida que vocês vão se cuidando, vão se tratando, essa ponte vai abaixando e vai chegar um ponto que essa ponte vai ficar totalmente descida e vocês vão se encontrar aqui nesse ponto aqui. E daqui vocês vão numa direção de um caminho, vocês vão construir um caminho juntos a dois, entendeu? Mas continuarão como pessoas individuais, vocês não perderão a individualidade de vocês. Entretanto,
vocês estão inteiros, vocês estão completos, vocês estão felizes, e vocês sabem que às vezes esse vazio, essa sensação de vazio que todos nós humanos sentimos, é normal, é natural, porque isso nos acompanha durante toda a vida. A gente nasce só e morre só. Ninguém nasce com a gente, ninguém morre com a gente. Mesmo que seja um nascimento de gêmeos, não importa, nascemos sozinhos e morreremos sozinhos, porque a solidão começa aqui. Ninguém consegue nos acessar totalmente. Então, em algum momento da vida, nós nos sentiremos extremamente sozinhos, extremamente incompletos, extremamente desamparados. Aquela sensação que todo ser humano já sentiu. Mas essa sensação, ela não é para nos impedir de avançar e de viver bem. Pelo contrário, isso nos movimenta. Porque através do conhecimento sobre si mesmo, eu vou aprendendo a lidar com esse vazio e não vou ficar terceirizando isso para um relacionamento amoroso. Que é o que muita gente faz e sofre arduamente, constantemente. Porque o outro, ouça isso bem, o outro nunca vai conseguir nos completar. O outro nunca vai conseguir fazer a gente feliz. O outro nunca vai curar as nossas feridas. Sabe por quê? Quem tem que fazer isso é quem? Aqui, ó. Mas só que aí quando eu vou com a mentalidade errada para um casamento, para um relacionamento, eu vou achando que o outro, mesmo de maneira inconsciente, o outro vai fazer isso por mim. Aí começa o princípio das dores, aí começa um monte de discussão, começa um monte de cobrança, começa um monte de crítica, começa um monte de dificuldade, porque eu estou terceirizando a mim mesmo ao outro, e vai ficar pesado. O outro é responsável pela vida dele, e eu sou responsável pela minha. Mesmo a gente sendo um casal, a gente pode se ajudar, claro, e deve. Entretanto, todavia, contudo, a responsabilidade de lidar com os meus traumas infantis é minha, a responsabilidade de lidar da forma como eu lidei com o relacionamento dos meus pais é minha, a responsabilidade de lidar com as mágoas e sentimentos dos relacionamentos anteriores é meu, as minhas dores existenciais é minha responsabilidade cuidá-las, é minha responsabilidade. Adulto cuida de si, criança precisa de constantemente ser cuidada. Aí se eu estou num relacionamento que eu sempre estou esperando ser cuidado, isso é uma postura infantil. A criança espera sempre ser cuidada, porque ela é dependente, totalmente dependente. Quanto mais nova, mais dependente. Mas à medida que a criança vai crescendo, o natural é o quê? Os pais darem autonomia para quando essa criança se tornar um adolescente, um jovem que vai para a faculdade e depois vai se relacionar e vai crescendo e vai ter a própria vida, é importante dar autonomia. Um ser humano sem autonomia permanece uma eterna criança. E a autonomia vem com a aceitação de responsabilidades. Quando um adulto não aceita as responsabilidades que precisa aceitar, ele não cresce. Eu não sei se você já viu ou conhece alguém, algum adulto que tem 30, 40, 50, que não amadureceu, parece que não amadureceu. Parece que continuou estagnado numa fase do desenvolvimento. Porque é possível. Totalmente possível. Você já viu adultos de 20 anos e crianças de 40? Isso é possível. Possivelmente, essa criança de 40 anos viveu de fugas a vida dela. Ela não aceitou as responsabilidades que lhe cabia. Se eu não tenho responsabilidades e toda a responsabilidade está incluído um desafio, e é o desafio que nos vai levar a crescer, pensa comigo, são os maiores desafios que a gente já passou na nossa vida que mais nos amadureceu. Quando está tudo... Você quer... Como que eu posso colocar? O pai ou a mãe que quer destruir a vida emocional e a vida psicológica de um filho, sabe como que ele pode fazer? Jamais dar autonomia para a criança. Jamais. Sempre tratar a criança como uma coisinha que pode quebrar, que vai... Aí, não dá autonomia para a criança. E ela vai crescendo sem autonomia. Naturalmente, ela vai se tornar um adulto mais inseguro, tem pouca autoconfiança, pouca autoestima. O excesso de proteção é maléfico. E também, deixar 100% sem proteção também é. Novamente, é o caminho do meio. Não é
tratar a criança como um ser que vai quebrar totalmente, protegendo, não deixando a criança descobrir o mundo, e também não é deixar de lado. Não é, os extremos sempre são perigosos. É o caminho do meio. Na medida do tempo, faz o quê? Vai dando autonomia conforme a idade. E conforme a idade, um bloco de idade, a criança vai precisar, ela tem necessidades e desejos diferentes. Então, de 0 a 2 anos é uma necessidade, um desejo, de 3 a 5 outro, e assim até se tornar adulto. A partir dos 21 anos, o adolescente, agora o jovem adolescente, jovem adulto, melhor dizendo, ele precisa de ter plena autonomia, deveria, pelo menos. Mas hoje não é isso que acontece. Há adolescentes de 21 anos. Por quê? Faltou muito de uma responsabilidade nos processos anteriores. Faltou muito de deixar essa pessoa, essa criança, que hoje é um jovem, explorar o mundo. E essa falta de autonomia e o adulto que está preso na infância, ele vai para um relacionamento que deveria ser adulto e saudável, mas ele fica preso numa falta de autonomia e numa criança ferida. Aí ele não consegue se relacionar de maneira saudável. Claro que isso é só a ponta do iceberg. Isso é só a ponta do iceberg. Conheço um bocado, mas parece que com a pandemia muitos aparecem. Claro, isso faz todo sentido. Quanto mais próximas as pessoas estão, mais elas vão ter que se relacionar. E quando as pessoas têm que se relacionar, aí você entende quem é quem, você percebe o jeito das pessoas, a falta de paciência, a falta de empatia, a dificuldade de ouvir o que precisa ser ouvido. Porque a gente não nasce, como eu disse anteriormente, a gente não nasce com um programa já sabendo se relacionar. Nasci, me relaciono com qualidade. Não, não é nada, não é. A gente não nasce sabendo se relacionar. A gente nasce não pronto e vai se fazendo, à medida que a gente conhece, à medida que a gente vai tendo clareza. Mas só que nós somos preguiçosos por excelência quando a questão é desenvolvimento psicológico. A gente tem uma coisa que parece que bloqueia. É uma força oposta. Por mais que a gente é levado a crescer, a gente não quer crescer. A gente fica nesse duelo eterno. A gente sabe que a gente precisa, a gente tem uma sede para se desenvolver, a gente tem uma sede para crescer, mas parece que vem uma força antagônica que puxa, assim, que gera uma preguiça, uma coisa, nossa, vai demorar muito. Não sei o que. Claro, a gente já foca lá no que a gente não sabe. Quando a gente tem que aprender algo muito difícil, a gente tem que dividir por blocos. E começar com pequenas tarefas. O meu alvo é lá? O que eu preciso de fazer aqui hoje para chegar lá? Se o meu alvo é, por exemplo, um adolescente que quer chegar, um adolescente hoje que tem 12 anos e já estão instruindo ele se preparar para chegar aos 17 e prestar o vestibular. Ao invés de colocar o adolescente lá, para ele não ficar desesperado lá no vestibular, ajuda o adolescente assim a se programar. O que você já tem que começar a ver hoje? Para quando você chegar o dia de se preparar para o vestibular, você já está bem autoconfiante, você já vai estar muito mais assim, tranquilo. E quando você for estudar para fazer a prova, você não vai começar a dar aqueles brancos. E porque tem muita gente que chega na hora de fazer a prova e dá um branco. Medo, pavor. Então, aí esquece tudo. Mas não pensa lá no vestibular. Pensa aqui agora. O que eu posso fazer aqui agora para eu alcançar esse objetivo maior? E dividir por blocos. Aí a gente não se desespera, porque quando a gente foca lá no resultado, lá na frente, se desespera, porque é muito grande. É muito difícil. Eu lembro quando eu estava uns 2, 3 anos antes de começar a faculdade. Quanto mais eu focava lá na faculdade, mais desesperado eu ficava, menos eu agia, mais frustrado eu ficava. Quando eu entendi, graças a uma pessoa que apareceu na minha existência e falou: Jonathan, por que você não começa a fazer uma coisa de cada vez? Por que você não começa a dividir esse objetivo em pequenas tarefas que você pode fazer hoje? O que você acha de você começar a pensar em qual faculdade você quer fazer primeiro? Porque eu nem pensava, eu queria fazer o vestibular, eu queria entrar na faculdade, mas nem sabia qual que eu queria na época de adolescente. Eu ficava desesperado. Mas quando esse ser iluminado chegou na minha frente e me falou isso: por que você sabe qual faculdade você quer fazer? E agora? Você tem que trabalhar e estudar, não é? Se você for tentar a federal, não vai dar ruim, porque você precisa de trabalhar para sustentar. Então, tenta uma particular. Mas eu também não tinha dinheiro para pagar uma particular.
Aí eu conversei com uma outra pessoa, essa pessoa tem um ProUni, tem o Nossa Bolsa, e você pode conseguir um desconto. Ah, beleza. Aí, aos poucos, eu fui entendendo, e depois de um tempo eu estava na faculdade, depois de um tempo eu terminei a faculdade. Você entende? Então, mas só que a gente não é programado e ensinado para fazer as coisas por etapas. A gente só se desespera e fica focando no outro. Eu também fazia isso, poxa, imagine, olhar para os psicólogos e falar, poxa, acho que eu nunca vou chegar, nunca vou me tornar psicólogo, olha o consultório já dessa pessoa, olha só não sei o que. Aí eu me detonava, eu estava me comparando com algo que eu não tinha nem começado a fazer. Você entende? E olha, por que eu estou contando essa história? Porque isso acontece na sua relação e na minha relação. De uma outra forma, mas acontece. Por exemplo, quando eu começo a atender uma pessoa, um casal, eles já querem logo saber do resultado final. Eu já fico desesperado. E eu tenho um método, eu tenho um passo a passo. Se a pessoa não faz o passo a passo, ela já quer chegar no resultado. Mas só que a gente vive tão hiper acelerado que a gente já quer as coisas prontas. Eu já quero um relacionamento pronto. Não, ó, coloca aqui na minha frente o homem perfeito, a mulher perfeita, tá bom? Ó, eu quero um relacionamento melhor agora. Aí a pessoa tem 15, 20, 30 anos vivendo o mesmo problema, um monte de dificuldade e quer do dia pra noite que seja feita uma mágica. Isso, me respondam, isso não é uma atitude infantil ou eu estou equivocado em falar isso? Se eu sei que eu tenho um problemão que eu não olho durante 20, 30 anos e eu quero chegar numa sessão, num processo terapêutico e querer que isso solucione de uma hora para outra, não há mágica. Não há. Mas pasmem, isso acontece com frequência, porque as pessoas querem pílulas mágicas. E por isso, também por conta disso, a maioria dos casais vão continuar reclamando. Porque não fazem o que precisa ser feito. Me fala, 8 semanas. 8, ótimo isso aqui, né? 8 semanas para melhorar um relacionamento, num passo a passo, ensinando a se comunicar, tratando as dores, ajudando a entender o outro, fazendo acordos inteligentes, ajudando a criar uma harmonia, ajudando a criar um relacionamento gratificante durante 8 semanas e mais 2 sessões de acompanhamento grátis só para fazer um ajuste. Você acha isso muito tempo? O total tem 8 semanas o programa. Aí eu dou mais 2 semanas gratuitas para fazer os ajustes finais, para ouvir algo que o casal quer dizer que queira ajustar e depois eles seguem. Aí tem algumas pessoas que falam que é muito tempo. Aí eu pergunto, 30 anos, em 8 semanas, mais 2 de bônus, eu vou ajudar esse casal a alavancar, se eles quiserem, né? Porque 50% do trabalho é meu e 50% é deles. Tem exercícios, tem prática. Se não fizerem, não vai adiantar também. Agora, os casais que se unem, se amam e estão dispostos a fazer e seguir o método, seguir o processo, eles alcançam o resultado. Eles alcançam. Mas por que é a minoria que alcança? Exatamente por conta do imediatismo que a gente está todo o tempo imerso nele. Gente, é possível. Eu sempre repito isso nas lives. É possível ter um relacionamento saudável, gente. É possível. É possível. Senão eu não estaria aqui falando isso para vocês. Antes de falar isso para vocês, eu vivo. Tenho o privilégio de viver isso. Mas não foi sempre assim. Todo mundo já sabe disso, né? Eu falei na live anterior que eu era meio derrubadinho, né? Até a audiência participativa está aqui, sempre e até me zoou um pouquinho, né? Mas não foi sempre assim. Não foi. Mas eu tive que aprender. E sabe como que eu aprendi? Pela dor. A maioria de nós aprende pela dor. A maioria de nós aprendemos pela dor. Mas não necessariamente precisava. Mas aí, enquanto o relacionamento não for uma prioridade, não vai acontecer. Enquanto o diálogo empático não for uma prioridade, não vai rolar. Os relacionamentos de média e longa duração não vai avançar. Você sabia que 1 a cada 3 casamentos acaba em divórcio? São 33,333%. Isso, acho que a pesquisa foi de 2018 e 2019, não lembro exatamente. Foi uma pesquisa do IBGE, eu não lembro exatamente o ano. Mas nessa pesquisa falava, a cada 3 casamentos, 1 termina em divórcio. E muito rápido. Porque se eu entro num relacionamento
com os motivos errados e não sabendo me relacionar, há uma grande chance desse trem dar errado. Muito. Porque não é só se casar, não é só juntar as escovas. Tem duas histórias aqui, ó. Tem duas pessoas aqui, ó. E toda pessoa é um universo. Toda pessoa é um universo. O Augusto Cury diz que o ser humano é um mundo a ser descoberto. E de fato é. Quanto mais a gente sabe sobre a gente, mais tem para saber. É como se o que a gente sabe fosse uma ilha e o que a gente não sabe sobre a gente fosse o oceano em volta dessa ilha. Aí tem gente que fala que eu já sei tudo. Eu não sei onde que essa pessoa vive. Eu não sei como é que essa pessoa pode falar eu já sei tudo sobre relacionamento. Nossa, eu acho que eu sei 0,1% sobre o que é relacionamento. Mas esse 0,1 já está se tornando suficiente para eu ter um relacionamento saudável. Aí eu vou aumentando para 0,2, 0,3 e vou indo. 1%, 2%. E à medida que eu vou conhecendo mais saudável vai ficando o meu relacionamento. Você entende? Então essa é a mentalidade. Não é olhar para o que falta, olha para o que tem. Se eu olho para o que eu tenho, eu continuo avançando. Se eu olho para o que eu não tenho, eu paraliso. Você entende? Então é um mundo a ser descoberto. Mas pasmem, com 0,1% de conhecimento sobre relacionamento, pô, vou colocar pelo menos 1%, né? Eu acho que eu estou sendo também até de 1%, né? Falta só 99%. Com 1%, entendendo a dinâmica do relacionamento e me entendendo, já é possível ter um relacionamento de qualidade. E à medida que eu vou avançando, vai ficando melhor ainda. Deixa eu ver aqui. O problema é que muitos, principalmente os mais novos, eu vejo que querem tudo rápido. Preocupa só com o tempo. Isso. É a questão do imediatismo. Hoje tudo é muito rápido. Tudo muito rápido. Quando fala assim que vai demorar um tempo, parece que vai demorar uma eternidade. Porque a gente está raciocinando na velocidade de um e-mail. Antes, as pessoas raciocinavam na velocidade de uma máquina de escrever, algumas décadas atrás. Hoje, é no toque de uma tecla. Aí, isso daqui, ó, tá na mesma velocidade. Antes, a pessoa enviava uma carta, algumas décadas atrás. Ia no correio, colocava tinha que ir no correio, na verdade, primeiro, né? Fazer a postagem lá da carta, pedir para enviar. Aí demorava um tempo para essa carta chegar ainda no destinatário. Aí depois chegou no destinatário, o destinatário leu. E ele vai levar mais um tempo para ele ir no correio, enviar a carta e retornar. Olha o tempo. Nessa época tinha um processamento de pensamentos, tinha uma velocidade. Hoje, nem se compara. Aí as pessoas levam isso tudo para a vida, inclusive para o relacionamento. Tem um problema? Soluciona logo. Ó, não quero saber de conversar isso não. Amanhã já tem que estar solucionado. Ó, não quero saber... Você entende? Não é por maldade, é por uma questão mental, porque a velocidade da tecnologia, o nosso desenvolvimento psicológico, não avançou na mesma velocidade da que a tecnologia avançou. A tecnologia está anos-luz, foi muito mais rápido. Então, se eu quero levar o meu processamento psíquico, nessa mesma velocidade, não vai dar. Pessoas cada vez mais ansiosas, pessoas cada vez mais depressivas, pessoas cada vez mais iradas, pessoas cada vez mais preocupadas. O pensamento está hiperacelerado. Pede para pausar, a pessoa não pausa. Pede para dar não. Eu já sugeri algumas vezes os casais meditarem juntos. Eles falam, não, bota alguma coisa para a gente fazer e logo. Não. Se o problema é o hiperaceleramento, o que eu estou fazendo? Ajudando eles a desacelerarem. Mas eles querem continuar acelerando. Você entende? A solução está em desacelerar para refletir, porque quando eu estou acelerado, eu não tenho clareza, eu não vejo. É a mesma coisa. Se eu estou num ônibus, o ônibus está a 100 km por hora, eu não vou ver a paisagem direito, vai passar tudo rápido. Agora se o ônibus está a 20, 30, aí eu vejo, eu tenho clareza. E quando eu tenho clareza, eu consigo ter foco. Quando eu tenho foco, eu vou gerar um resultado mais satisfatório. Mas se eu não desacelero, como é que eu vou ter um resultado satisfatório? Eu vou continuar fazendo a mesma coisa. E é isso que fala. Os casais continuam fazendo a mesma coisa e querendo um resultado diferente. Você entende? É simples, não é fácil, mas é possível. Se tiver boa vontade de ambas as partes, e ambos quiserem, e terem paciência, e serem adultos para passar pelo processo, alcança. É ciência. Se eu sigo o método,
eu vou ter um resultado não igual a de todo mundo, porque cada ser tem a sua especificidade. Mas dentro do que o método leva para a pessoa, se a pessoa aplicar, acontece. E vai ter paciência com... É isso. Antes a gente aprendia a ter paciência. Hoje somos ensinados, tudo é para ontem. E vai ter paciência com o outro. Nunca. Exatamente. Se a gente não começa a ter paciência com a gente mesmo, não vai. Excelente, é isso. Antes de querer ter paciência com o outro, é com a gente. Lembra, a gente é um espelho. Eu só vejo no outro que está em mim. Eu só vejo no outro que está em mim. Se eu fico incomodado com a presença de algum ser humano na minha presença, ele tem algo meu que eu estou vendo e eu não quero ver. Por isso que nunca é o outro. Eu uso essa frase, nunca é o outro, nunca é o parceiro. Se eu vejo algo que me incomoda no parceiro, é porque aquilo já está em mim. Se eu trato aquilo em mim, entendeu? Aí se eu tenho um parceiro que coopera com isso também, que me ajuda, não vai dar pano para manga, aquilo vai ser solucionado. Agora, quando eu não trato as minhas sombras, ou seja, a minha capacidade de fazer mal para o outro, que todos nós temos um misto de bem e mal dentro da gente. A gente tem a capacidade de ter os melhores atos, os atos mais amorosos, que a gente chega a chorar na presença do outro, mas a gente tem a coragem de agir de maneira violenta com o outro. Esse é nós. Habita tanto a paz quanto a violência, tanto a felicidade quanto a tristeza, quanto a cooperação quanto a competição. Entretanto, todavia, contudo, nem tristeza e nem felicidade somos nós. A nossa essência está muito além disso. A gente vai escolher um ou outro. Vai depender do nível de consciência que a gente tem sobre a gente. Por que é tão importante buscar conhecimento? Porque eu amplio minha consciência, tenho mais clareza sobre mim e assim eu ajo de maneira mais coerente, de maneira mais clara, de maneira direta, de maneira inteligente. Então, o mal que está em mim e o bem que está em mim vai depender do nível de consciência que eu tenho. Porque para eu ter uma totalidade, eu preciso dos dois lados. Eu só sei que existe uma mulher porque eu sei que eu não sou mulher. Eu só sei que existe um outro, eu só sei que eu sou eu porque existe um outro, é um contraste. A gente precisa de contrastes para estar no mundo, para compreender as coisas. Como que eu ia saber o que é felicidade se eu não sei o que é tristeza? Como que eu ia saber o que é uma mulher se eu não sei o que é um homem? Como que eu vou saber o que é um relacionamento de má qualidade se eu não sei o que é um relacionamento de boa qualidade? Você entende? Eu preciso dos contrastes para eu me desenvolvendo e crescendo e ter clareza das coisas. Olha o poder que tem no relacionamento de um homem e de uma mulher. Você entende? O poder de desenvolvimento grandioso. Eu não consigo nem mensurar. Mas por que não crescem? Ambos estão inconscientes. E não tem consciência de nada disso que eu estou te falando. Porque isso não é ensinado das escolas, isso não é ensinado das faculdades, isso não é ensinado na maioria dos cantos. Não é. Agora, quando eu entendo isso, que o foco principal do relacionamento é que ambos se desenvolvam, cresçam intelectualmente, emocionalmente, materialmente, espiritualmente, o foco muda. Não é para ser pesado, não é para ser algo torturante. Não, se torna torturante porque cada um já se tortura. Olha, a maioria das pessoas que são iradas com os outros, que são críticas com os outros, elas são antes com elas mesmas. Elas não se aguentam, não se suportam, então elas vomitam isso nos outros. Se eu não tiro essa ira, se eu não aprendo a lidar com essa ira, se eu não aprendo a lidar comigo, tem gente que se odeia. Eu já atendi pessoas que chegavam para mim e falavam, me odeio, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Para que eu não consigo ver sentido em nada? Como que uma pessoa dessa vai ter um relacionamento bom com alguém? Por que no curso Decolando o Relacionamento, o primeiro ponto é o conhece-te a ti mesmo? Porque não adianta conhecer os pilares se a pessoa não quer se conhecer, se a pessoa não quer se cuidar, se a pessoa não quer se... Não adianta. É só técnica. A técnica não adianta ou pouco adianta se eu não me tenho. Se eu não me reconheço. Se eu não tenho prazer na minha presença. Enquanto
as pessoas ficarem terceirizando a sua vida para os outros cuidarem, os outros melhorarem, os outros fazerem, dificilmente esse casal vai ter um relacionamento de qualidade. Dificilmente. Porque cada um vai se tornar um peso um para o outro. Ou uma muleta. A única coisa, na minha visão, que liberta é a verdade. Se eu não conheço a minha verdade, se eu não conheço as minhas dores, se eu não conheço os meus limites, se eu não conheço as minhas possibilidades, as minhas potencialidades, não vai, não dá. Não dá. Não dá. Simplesmente não dá. Eu vou ficar pisando em gelo, ou pisando em gelo, isso foi ótimo, hein? Eu vou ficar enxugando gelo. Não dá, gente. Então, se eu não começar com essa honestidade, boa noite, chegou mais uma pessoa aqui, seja bem-vinda. Se eu não for verdadeiro comigo mesmo, não vai. Eu havia dito isso em uma live anterior. Se eu vai existir somente 2 status de relacionamento no futuro breve. Bem casados ou solteiros. Os mal casados não vai existir mais, vai desaparecer do planeta Terra. Porque as pessoas não vão querer mais ficarem mal casadas. Não vão. Porque elas entenderam que é possível ter um relacionamento de qualidade. Se não tem, prefiro ficar solteiro. Entendeu? Simples. E isso quem disse foi um psicoterapeuta que tinha 50 anos, que ele morreu tem alguns anos. Infelizmente foi uma grande perda, porque foi um homem que conhecia a alma humana, conhecia o comportamento humano, conhecia os casais, conhecia essa dinâmica como ninguém. Ele estudou 50 anos, foi um dos primeiros no Brasil a estudar sobre sexualidade entre os casais, estudar sobre o relacionamento amoroso, estudar sobre esses meandros da família. 50 anos de experiência. E esse ser humano, eu estou reproduzindo o que ele falou aqui, só vai existir os bem casados e os solteiros. Ninguém mais vai querer ficar num relacionamento de péssima qualidade. Então, se for para estar casado, que seja para estar bem casado. Mas é preciso, gente, clareza. É preciso saber o que quer. Em todo início de processo, quando eu estou trabalhando com um casal, eu pergunto para eles, como que está o seu relacionamento hoje e como vocês querem que fique. Eu preciso de um ponto inicial e de um ponto final. E nesse processo, aqui entre o que eles estão e onde que eles querem chegar, tem um método, tem um processo. Se eles fizerem o que precisa ser feito aqui, possivelmente eles vão chegar aqui. Então, se as pessoas querem, se o casal quer, vai. Agora, se um não quiser, não vai. E acredite que é possível. Uma coisa simples, como que a clareza é importante. Vou provar aqui agora como que a clareza é importante para quem quer construir um relacionamento de qualidade. Se eu estou aqui onde que eu estou e eu quero sair em direção à porta, eu vou precisar de me virar, andar um pouco e ir à esquerda. E entrar à esquerda, vou ver a porta. Depois eu vou descer algumas escadas, vou sair pelo portão e vou vamos supor que eu vou num restaurante aqui. Vou ter que caminhar alguns metros e depois eu chegar lá. Aí, imagine que está de noite, está tudo escuro, está apagado e está tudo um breu, tanto dentro de casa quanto na rua. Eu posso chegar lá no restaurante ou não chegar. Eu posso chegar lá ou não chegar. Se tiver tudo escuro e não tiver nada para iluminar, eu vou ter que ir tateando e posso correr o risco de ter um acidente, acontecer alguma coisa, ser atropelado e não chegar lá. E se eu chegar lá, vai demorar um tempo muito maior do que se eu tivesse uma lanterna. Porque se eu tenho uma lanterna, eu vou rapidamente abrir a porta, vou descer as escadas, vou abrir lá, daqui a pouco eu estou
lá no restaurante. Eu já sei onde que o restaurante é e eu tenho a clareza, eu tenho a lanterna. Então, eu vou. Eu já tenho um caminho, eu já tenho um objetivo. Relacionamento próspero. Tá lá, é o restaurante. Eu já me tenho. E o esclarecimento, o conhecimento é a lanterna. Então, se cada par tem a sua lanterna, vai ficar ainda muito mais fácil de chegar. Aí cada um pega na mão do outro e um coloca a luz de um lado, do outro, vai observando os obstáculos, vai e chega lá. Você entende? Agora, se não tem luz, se não tem conhecimento, se não tem clareza, vai sair quebrando na escada, vai sentar a cabeça na porta, vai talvez ser atropelado, vai tropeçar numa árvore, numa pedra, vai começar... E é assim, é os trancos e barrancos, perceba as relações. É um monte de porrada pra cá, conflito pra lá, não sei o quê. Claro, tá um obscuro, tá um negócio estranho. Se não tiver clareza, não vai. Faz sentido essa metáfora pra vocês? Fica mais claro o que eu tô querendo dizer? Só de sim, não, talvez. Entendeu a importância do conhecimento? A importância do esclarecimento? Faz sentido? Eu gosto de às vezes utilizar essas metáforas para ficar mais claro. Então, ou o casal pega a lanterna, ou talvez ele não chegue no restaurante. Ou se chegar, vão chegar muito magoados, muito machucados, e quando chegar lá não vão nem desfrutar. Conhece pessoas que lutam para alcançar alguma coisa, quando chegam no objetivo, Deus me livre, cansar demais, não aguento não, dá não. Conhece pessoas assim? Então, o mais importante não é o resultado, é a jornada. Não é não é o final, é a jornada. Se os casais aprendem a fazer a jornada de maneira leve, de maneira fácil, o relacionamento para de ser um peso e começa a ser algo para impulsionar. Porque, como eu disse anteriormente, o relacionamento não é para atrasar a vida de ninguém, não é para prejudicar ninguém, não é para adoecer ninguém. É para desenvolver, saudável, avançar na vida. Mas por que ele acaba sendo um instrumento de adoecimento, de problema, de dores, de situações pesadas? Porque os seres humanos não estão saudáveis. Não conte isso para ninguém, não. Ou melhor, conte isso para alguém. Mas não fala o que eu falei não, tá? Vou falar baixo para ninguém escutar. As pessoas estão cada vez mais doentes. Emocionalmente. Porque primeiro começa no emocional, né? Depois vai para o corpo. Então, se eu cuido desse ser humano aqui, ó, do corpo, da mente, das minhas questões, eu vou me relacionar melhor. Não é que talvez eu vou. Você entende? Não tem como ser diferente. Mas o mais difícil é o quê? Não é nem ir para a jornada, é reconhecer que precisa. A maioria não reconhece. Não, eu com problema? Eu preciso de melhorar? Eu me tratar? Não estou doente. Como é? Então não há transformação. O primeiro ingrediente da transformação é aceitação. Se a própria pessoa não aceita, eu nunca consegui ajudar alguém que não aceitou que estava precisando de ajuda. Não dá para ajudar ninguém assim. Se a pessoa não aceitar, eu nem começo. Porque é um desrespeito com a pessoa. Eu só posso ajudar se ela me permitir. Não tem como ajudar quem não quer. Eu não consigo. Na minha prática profissional, eu preciso de 50% da pessoa e os outros 50% é meu. A gente se une e forma 100%. Aí a gente faz uma dupla. Na verdade um trio, né? Quando é um casal, mas quando não é, uma dupla. A gente caminha. Aí depois de um tempo, eu saio de cena e a pessoa vai para a vida dela. Porque o objetivo último de qualquer processo terapêutico é dar autonomia para a pessoa, para ela conduzir a vida dela sozinha. Todo o processo terapêutico que fica durante décadas, anos, tem alguma coisa estranha aí. Entendeu? Tem alguma coisa estranha. Porque processo terapêutico não é para amarrar ninguém, é para libertar. Terapia de casal não é para amarrar o casal ao terapeuta, não. E terapia individual também não é. Se tem anos e anos e não tem melhora nenhuma, não avança, é melhor repensar isso. Porque não é assim não. Você, eu, temos um potencial dentro da gente para conseguirmos viver a melhor vida que a gente pode. A gente tem esse potencial. O profissional vai ajudar o quê? A pessoa a desbloquear esse potencial e ajudar ela a aplicá-lo. Depois, ele avança. Porque eu atendo adultos.
O meu público é adulto, jovem adulto e adulto. Adulto para mim tem autonomia. Adulto para mim tem plena capacidade de avançar na vida, de crescer e se desenvolver. Se não está, tem algo bloqueando. Depois que a gente tira esse algo do caminho, ele segue. Se no outro momento ele quiser voltar por um outro motivo, ok. Mas aquele motivo que ele me trouxe, a gente tem que dar um jeito. Às vezes tem processo que demora 8 semanas, às vezes uma sessão é o suficiente, dependendo do problema que a pessoa traz. Às vezes 8 semanas, às vezes 12, 6 meses. Eu já atendi uma pessoa até um ano. Um ano, na verdade 2. Mas era um problema atrás de outro problema. A pessoa teve depressão, síndrome do pânico, relacionamentos nocivos, 2 divórcios, E o que eu tive que fazer? Tratar um problema de cada vez. Porque eu tinha ficado meio perturbado. Falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso tudo aqui? Não tem como tratar tudo de uma vez, senão a pessoa também não aguenta. Aí eu tive que dividir por blocos. O que a gente vai tratar primeiro? É isso aqui? Ok. Então, ok. Terminou de tratar isso aqui? Vamos para lá. Porque é ter responsabilidade. O ser humano que está lá na minha frente, eu tenho que ter responsabilidade. Eu já fiz muitos processos terapêuticos, gente. Eu sei como que é estar do outro lado. Eu sei como que é desafiador. Eu sei como que é difícil encarar a nós mesmos. Eu sei disso. Mas eu sei também que é transformador. Eu posso falar para você tranquilamente. É transformador quando a gente se reconhece. Quando a gente se aceita. Quando a gente vê que a gente é quem a gente precisa ser. A gente só precisa aprender a ser quem a gente é. Só isso. Aprenda a ser quem você é e você vai ver a vida maravilhosa que você vai viver. Vai continuar tendo problemas, desafios, vai. Mas agora a diferença é que você está no controle de si mesmo. Não dos outros, não do mundo, não do governo, não do X, mas de você. Se você aprende a dar conta de você, a ser dona de você, incrivelmente o mundo melhora. E o que acontece quando cada par aprende a dar conta dele mesmo? Curiosamente, gente, o relacionamento melhora. Curiosamente. É um negócio estranhamente, é surreal. Às vezes eu fico até espantado. É porque adultos saudáveis constroem relacionamentos saudáveis. Adultos doentes constroem relacionamentos doentes. Simples. Não é fácil, mas é possível. É simples porque tem um método. Não é fácil porque eu preciso de olhar para mim. E é possível porque se outros conseguiram, vocês também conseguem. Tá aí. Mas quem não começa, nunca chega. Tem gente que, amanhã eu vou. Não, depois, deixa eu melhorar, não sei o quê. Aí passa 1 ano, 2. Já teve pessoas que fizeram contato comigo 1, 2, 3. Na 5ª vez ela decidiu iniciar o processo. Aí ela chegou e falou assim, Jonathan, eu tinha que ter iniciado na primeira vez. Mas tinha uma força que me impedia de fazer isso. É isso, gente. Eu disse anteriormente que a gente é um preguiçoso, entre aspas, por excelência, quando o assunto é desenvolvimento psíquico. Porque a gente vai ter que gastar energia, a gente vai ter que fazer algo que a gente não quer fazer, a gente vai ter que sair da nossa zona de conforto, a gente vai ter que fazer um monte de coisa e mudança começa. Aí começa um turbilhão de coisa e a pessoa, não, melhor ficar aqui mesmo. Pelo menos aqui eu tô... Essa dor tá... É uma dor, mas eu pelo menos consigo ficar aqui e não fazer nada, só não se mexer, não vai acontecer nada. Lembra que eu falei que o cérebro é para sobrevivência, não é para ter sucesso, para ter felicidade? Se você quer ter sucesso no seu relacionamento, se você quer ter felicidade no seu relacionamento, você vai ter que controlar a preguiça desse jovem aqui. Porque eu vou te falar, quantas vezes eu tinha que estudar algumas coisas, quantas vezes eu tinha que avançar para fazer uma live, para escrever o meu livro, para fazer... E sempre aparecia um monte de coisa e dava uma preguiça. Ou era um filme, ou era um problema, ou era... Aí, não, depois eu faço. Isso, não sei se isso acontece com você, mas comigo, aquilo que eu preciso de fazer, parece que acontece um monte de coisa para eu não fazer aquilo que eu preciso de fazer para ter o resultado que eu preciso. Mas agora que eu sei como meu cérebro funciona, eu negocio com ele. Ok, jovem, depois eu assisto um filmezinho, agora eu vou estudar. Depois eu vou ali e compro aquela coisa. Agora eu preciso de cuidar disso aqui que é mais importante. Prioridade. Se o relacionamento não é a prioridade, eu nunca vou fazer nada. Você entende, gente, que o segredo está aqui? É o que eu penso e a imagem mental que eu crio a respeito de mim mesmo, a respeito da minha vida. Se eu não percebo isso, eu vou continuar assim. Parece que eu estou patinando. Tem gente que vive assim, tem uma montanha aqui, aí ele fica dando uma volta em volta da montanha. E nunca chega em lugar nenhum e não entende por quê. Fica bem assim.
Falei, como? Eu já passei aqui? De novo aqui? Aí é o casal que tem sempre o mesmo problema. Nossa, eu já passei aqui de novo. Claro, tá bem assim. Não anda para frente, para o futuro. Fica em círculos. Aí a sensação de estagnação vem, a raiva vem, porque fica assim. Quer sair desse looping aqui? Quebra o padrão. Como que eu quebro o padrão? Faço algo diferente. Eu quebro o padrão desse círculo vicioso fazendo algo diferente. Algo nesse padrão é ler um livro diferente, escutar uma live, fazer um processo terapêutico, entender o que é um relacionamento próspero. Aí eu quebro esse padrão e saio desse ciclo e vou seguindo. Tá vendo? É ciência, gente. A gente precisa entender que se eu não me conheço, se eu não sei o que eu quero pro meu relacionamento, se eu não tenho estratégias para alcançar o que eu quero, eu não chego em lugar nenhum, eu fico dando volta em cima dessa montanha, ao redor dessa montanha. E fico aí vem frase bem assim: relacionamento não dá certo, relacionamento é muito difícil, relacionamento é complexo, os homens são tudo desse jeito, as mulheres são tudo daquele jeito. Aí começa um monte de justificativa. Claro, a pessoa fica dando volta e tá doendo. Claro, quando tá doendo, o que a gente faz? Reclama, fala alguma coisa, fica chateado, fica com raiva, porque não chega em lugar nenhum. Aí a gente quer crescer, a gente quer se desenvolver. E tudo que é saudável cresce. Todo relacionamento que não é saudável, ele não cresce e morre. Um casal que não tem diálogo, que não se comunica de maneira eficiente, certamente a união vai morrer também. Se o diálogo morre, a união morre. Entenda bem isso. O que acontece, um dos principais motivos de conflito no relacionamento é a dificuldade de comunicação. Ninguém se entende, ninguém se respeita. Os pares não se respeitam. Então, isso é vital para um relacionamento avançar. É o ingrediente número 1 para quem quer um relacionamento de médio, longo prazo. Se eu não aprendo a dialogar com o meu cônjuge e ele não aprende a dialogar comigo, a gente não vai conseguir se manter unido. Dificilmente. E um relacionamento sem diálogo não vai gerar união. Se não houver união, ele vai morrer. Naturalmente vai morrer. Pode durar que seja 10 anos, 15, 20 anos. Uma hora vai morrer e esses 20, 30 anos a pessoa vai chegar no final: nossa, perdi 20, 30 anos da minha vida, não acredito. Porque foi se mantendo numa coisa. O motivo seja qual for. E fica se mantendo naquela coisa ruim. Mas olha só, não precisa disso. Não precisa. Se as pessoas de fato quiserem, não precisa. Você merece de fato ter o relacionamento dos seus sonhos. Mas é preciso fazer algo. Eu acho que até passei um pouco do tempo aqui, né? Eu espero que essa live tenha trazido um pouco mais de clareza, um pouco mais de conhecimento e possa ajudar vocês a avançarem no relacionamento aí. Se tem alguma coisa mais a dizer, eu já estourei o meu tempo aqui, né? Então espero que vocês de fato construam um relacionamento de qualidade. Muito obrigado pela presença de vocês aí de sempre. E rumo ao relacionamento próspero, porque vocês merecem. Um abraço, até breve.